Irmãos e irmãs, comunidade reunida, você que nesta manhã nos acompanha através das redes sociais, o sexto domingo do tempo comum, Jesus no Evangelho de uma maneira especial, com esta passagem, nos ensina hoje a maneira como nós devemos agir diante das dores, sofrimentos das pessoas, de uma maneira especial, as pessoas enfermas, que muitas vezes são esquecidas e abandonadas. Temos aqui o relato um pouco de duas situações, duas maneiras de proceder. Uma podemos dizer equivocada, e com certeza ninguém de nós aprovaria, principalmente se tocasse a nós, ou nenhum de nós agiria da mesma forma diante da dor, do sofrimento de alguém, talvez se fosse da tua, da minha, da nossa família, né? Então é importante ver este comparativo, a maneira certa e a maneira errada, porque na vida é assim, né? Tem sempre o jeito certo de fazer e o jeito errado, sim ou não? Sim, né? Tem a maneira certa, aquela maneira que agrada a Deus, e aquela que desagrada, isso em qualquer lugar do mundo, e na igreja não é diferente, né? Não vamos nos iludir pensando que isso não acontece, porque na primeira leitura foi dentro do templo que aconteceu. Não foi na discoteca, nem na balada, nem no shopping, nem na padaria, nem no supermercado. Não, foi no templo, entre os mestres da lei e as pessoas que frequentavam o templo. Para dizer que às vezes dentro do templo também a gente encontra coisas desagradáveis, né? Então na primeira leitura nós vemos, veja bem, é a mesma situação, o mesmo fato, o mesmo ocorrido, né? Mas atitudes completamente diferentes e opostas. A gente já vai ver logo, né? Se trata de um leproso. Vamos ver como que ele foi tratado pela comunidade, pelas pessoas do templo, pela lei da época, que o Levítico tinha leis de vigilância sanitária. Vamos ver como que era e como que eles agiam. E depois no Evangelho a gente vai dar um salto, ver como Jesus trata a mesma situação. Então esse paralelo é muito importante. Na primeira leitura diz assim: quando alguém tiver na pele do seu corpo qualquer tipo de inflamação, uma mancha branca, com aparência do mal da lepra, né? O que? Se o homem estiver leproso, se ele é leproso, ele deve ser considerado impuro, e como tal o sacerdote deve declarar. O homem atingido por este mal, veja aqui, começa, olha só o que ele deve fazer e o que as pessoas devem fazer. Então ele é considerado impuro, como alguém que foi castigado por Deus. Vão vendo. Deve andar com as vestes rasgadas, não bastasse a doença, a exclusão, né? Os cabelos em desordem, a barba coberta, e ainda deve sair gritando pelas ruas para que todos ouçam: impuro, impuro, se afaste de mim, não se aproxime. Essa é o que a lei dizia. Por isso que Jesus vai debater com os mestres da lei, por isso que Jesus vai questionar muitas leis deles, né? Por isso que eles não gostam tanto de Jesus. A gente sabe, Jesus incomodava, né? Porque Jesus queria desinstalar eles desses preconceitos, dessas leis que excluíam as pessoas, e ainda passavam uma imagem distorcida de Deus como um Deus que castiga. Tanto é que se dizia ao doente, ao enfermo: se você está leproso, se você está com qualquer tipo de doença no seu corpo, ou é porque você pecou, porque seus pais pecaram, então como castigo. Então passa a ideia de um Deus, de que Deus que passa? Um Deus que castiga, um Deus que não ama, um Deus vingativo, que se vinga os pecados cometidos pelos pais nos filhos. Olha só, vão vendo, né? Então veja aqui, deve gritar impuro, durante o tempo que tiver leproso, deve ser considerado impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado, afastado de tudo e de todos. Não pode se dirigir nem chegar perto do templo, e muito menos entrar no templo. Então se coloque na situação, né? Cada um de nós, coloquemos-nos nessa situação
dessa pessoa doente, um leproso, excluído, abandonado, jogado, expulso de fora da comunidade. Era um vivo morto, praticamente um vivo morto, sem amor, sem misericórdia, sem acolhida, sem nada, né? Ficava à mercê da situação, esperando a morte chegar. Era assim, esta era a lei, e pronto, a lei tinha que ser observada. Muito bem, este era o ensinamento do Antigo Testamento. Jesus veio para dar um novo sentido. Jesus é aquele que quer mostrar uma maneira diferente de agir e de lidar com as misérias, sofrimento. Jesus veio para revelar, e no Evangelho vai mostrar, que Deus não é um Deus que vinga, não é um Deus que pune, não é um Deus que se alegra com a morte, nem com a dor, nem com o sofrimento, nem com a doença. Aliás, ele mesmo disse, né? Não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não me alegro com a morte do pecador, eu não quero que ele se perca, nem que se afaste. O que eu desejo é que ele se converta e que ele volte para mim. Eu vim para curar, eu quero a vida e não a morte. Então no Evangelho nós vamos ver a mesma cena, é um leproso, só que aqui o tratamento é diferente. Se primeiro ele foi discriminado, abandonado, rejeitado, jogado fora, deixado à mercê, esperando a morte chegar, sem ajuda de ninguém, né, de ninguém, agora ele encontra em Jesus acolhida. Veja, começa o Evangelho dizendo que um leproso chegou até Jesus, de joelhos, veja esse gesto de humildade. Quando nós dobramos os joelhos, significa que aquele para quem nós dobramos o joelho é maior do que nós. Por isso a pessoa que é humilde, ela dobra o joelho. O orgulhoso tem dificuldade de dobrar o joelho, porque ele é senhor de si. Todo orgulhoso, anote, perceba, dificilmente alguém orgulhoso dobra o joelho. Ele não dobra o joelho para ninguém, nem para Deus, porque ele se acha autossuficiente. Esse leproso chegou até Jesus de uma maneira humilde, reconhece em Jesus o Messias, de joelhos, e faz um pedido: se queres. Não obriga Jesus, olha, se você me curar, fizer um milagre, eu vou te seguir, eu vou acreditar em você, vou trazer minha família para a igreja. Não, se queres, tens o poder de me curar. Foi só isso que ele falou. E veja aqui, diz que Jesus olhou para esse leproso. Veja o olhar de Jesus, como é diferente do olhar da primeira leitura. Se antes nem olhar para a pessoa olhava, eles não podiam tocar nem se aproximar, porque eles diziam que iam se tornar impuro. Se você tocasse numa pessoa impura, você se tornaria impuro. Se você conversasse com uma pessoa impura, você se tornaria impuro. Era assim que eles tratavam, não só o leproso, né? Porque tinha a categoria daqueles que se achavam os puros, não sei de onde que eles tiraram, né? Então, como eu sou puro, eu não me misturo com o impuro. Tinha essa divisão também, né? Naquela época. Jesus, cheio de compaixão, estende a mão. Primeiro gesto. Se antes ninguém estendeu a mão, agora tem alguém que estende a mão. E não só estendeu a mão, porque eu posso estender a mão e pronto, e daí? Tem que ter o gesto. O estender a mão acompanhado pelo gesto. Jesus estende a mão e toca nele. Tocar no impuro significava tornar-se impuro. Eles não faziam isso. Então Jesus não só entende a situação daquela pessoa, não só se compadece, sente compaixão. Oh, que pena, coitadinho, né? Como se alguém chegasse na tua casa com fome, com sede, batesse a tua porta, você está lá tranquilo, você olha aquela pessoa e diz: nossa, coitadinho, que pena, ai meu Deus. Não significa nada. Sentir compaixão é
participar da dor e do sofrimento e ver aquilo que eu posso fazer. Jesus teve compaixão, mas não parou na compaixão não. Coitadinho do leproso, vai em paz. O que bate a tua porta, vai em paz, eu vou rezar para você achar um emprego, eu vou rezar para você, dê um prato de comida, dê um copo d'água, dê atenção, né? Pelo menos é isso que Jesus ensina. Jesus estende a mão, sente compaixão, toca nele e disse: eu quero, e fica curado. E naquele instante, diz o Santo Evangelho, a lepra desapareceu e aquele homem ficou completamente curado. Então, meus irmãos e irmãs, esses textos têm muito a nos ensinar, muito a nos dizer. Nós somos uma igreja, Papa Francisco vem falando, todos os papas, uma igreja que deve ser mãe, uma igreja que deve acolher, uma igreja que deve saber dialogar, uma igreja que deve respeitar, uma igreja que deve incluir todas as pessoas. Vamos deixar para Deus julgar as pessoas, não queira ser você juiz de ninguém, porque esse é um grave erro que nós temos, de querer julgar, se alguém merece ou não merece a minha ajuda. Às vezes a gente diz, não merece, é um vagabundo, é um preguiçoso, não é assim? A gente fala isso mesmo, Pois é bom você lembrar que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nós, não porque nós merecíamos, não. Jesus veio até nós não por mérito, muito pelo contrário, quando nós éramos seus inimigos. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele, não porque nós tínhamos mérito. Se nós fôssemos bons, perfeitos, santos, não precisava nem ter descido, podia ter ficado lá. Concorda ou não? Se nós fôssemos bons, nós todos, santos, perfeitos, não precisaria nem de igreja, nem de padre, e ele não precisava nem ter descido, podia ter ficado lá no céu. Pois bem, ele veio, Jesus se encarnou, Deus enviou seu Filho ao mundo, porque você, eu, éramos e somos pecadores, porque nós éramos inimigos de Deus por causa da desobediência, do pecado, do orgulho, e a nossa salvação, então nós não merecíamos nada, e muito embora Deus nos amou. Então se Ele agiu assim com você e comigo, por que é que nós não devemos agir com amor, com misericórdia, com ternura, com aqueles que mais necessitam da nossa ajuda? O que vocês acham? Qual atitude, qual gesto mais chamou a atenção? A primeira leitura, e vejo bem, isso acontecia no templo, não era no barzinho da esquina não, se fosse lá a gente até, mas era no templo, entre aqueles que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. Aí nós vamos entender porque Jesus às vezes entrou no templo e desceu o chicote. Várias vezes Jesus devia ter feito mais, foi até bondoso, deveria ter feito mais. Porque Jesus tinha um embate sério com os mestres da lei e os fariseus do templo da igreja na época, porque manipulavam Deus, passavam uma imagem distorcida de Deus, se aproveitavam do templo para os seus caprichos, seus interesses, afastando as pessoas de Deus, porque passavam uma imagem falsa de Deus. Tanto é que esse leproso sabia que ele era leproso porque Deus queria, porque foi isso que disseram para ele, as pessoas da igreja que disseram isso para ele, você é leproso, você é assim, é porque você cometeu um pecado, ou seus pais pecaram, agora como um Deus que está se vingando. Olha só a imagem. Por isso que Jesus do Evangelho estende a mão, se aproxima, mostra uma imagem completamente diferente. Se disseram e ensinaram você assim, é mentira. Deus não é isso, Deus é o contrário. Deus é Deus é aquele que ama, Deus é aquele que acolhe, Deus é aquele que se aproxima. Por isso o gesto de Jesus, olhar compassivo, de misericórdia, de indignação para com as pessoas que tratam mal, estende a mão,
Quando um irmão está no caminho caído, o que a gente deve fazer? Deve estender a mão e ajudar ele a se erguer. Não é assim que você faz? Você que é pai e mãe, quando um filho cai nas drogas, o que você faz? Você estende a mão e oferece ajuda, oferece socorro. Além das Ave Marias e Pai Nossos que a gente reza, que é importante, a gente também faz ações concretas. De repente leva para um tratamento, para internar, né? Acompanha. Não é assim? Com a pessoa que está doente, que está lá com dificuldade de caminhar, a gente tem uma ternura, um carinho maior. É assim que foi assim que Deus agiu com esse leproso. Diferente daquilo que as pessoas ensinavam e diziam para ele. Ele ainda tinha, além de ter que ser excluído, abandonado, rejeitado, discriminado. Veja, a primeira leitura: deve rasgar as vestes, sair pelas ruas gritando: ó, eu sou impuro, eu sou pecador, não se aproxime de mim. Ninguém poderia tocar nele. Então que ajuda ele teria para superar essa dificuldade? Não lhe restava nada mais a não ser esperar a morte. No entanto, Jesus se aproxima, acolhe, toca nele e cura, e ele fica completamente curado. Então peçamos ao Senhor que a primeira leitura e o evangelho de hoje nos ensine também a agir dessa forma, porque enquanto filhos e filhas de Deus, que todos nós o somos, nós somos chamados a ser uma igreja discípula missionária, que acolhe, que ama e que não discrimina ninguém. Nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes no nosso coração bate aquela vontade de querer ser mais que o outro. Isso é humano e compreensível. Não deveria ser assim. Fruto do orgulho, do pecado, da prepotência, de tantas coisas ruins que estão dentro do nosso coração. E é importante que a gente tenha esse conhecimento para saber identificar os problemas e tratá-los, né? Porque todos nós, quem mais, quem menos, temos um pouquinho dessas ideias, desses preconceitos, né? Se não é em relação à doença, é em relação a tantas outras coisas. Louvado seja nosso Senhor.